Vamos lá começar com a Evelyn. Esperar aqui, galera entrar e o pessoal vai entrando. Agora sim, a Evelyn entrou. Show. Agora acho que vai dar certo. Agora Ufa! deu certo, aí sim. Glória a Como é que Deus, você... nossa! Eu tava te ouvindo, mas não tava entrando o vídeo. Ai, que coisa horrível. Não, que Coisas da bom. internet. E aí, Evelyn, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, você? Muito frio aí? Bem. Aqui em Piracicaba, eu, para um carioca, Piracicaba eu acho muito frio, né? Eu gosto de calor, mas está começando a ficar bem frio aqui. Ai, Evelyn, eu sempre gosto de começar o bate-papo que eu tenho com os meus convidados, meus amigos, enfim, ah. perguntando um pouco da sua trajetória profissional. Como é que foi aí a sua trajetória até chegar a área da educação física, da psicomotricidade que você trabalha super bem aí. Conta um pouco aí dessa sua trajetória aí para quem está seguindo a gente, para depois quem for ver a gente lá no YouTube, enfim, fala aí um Ah, pouquinho. legal. Bom, eu comecei a minha carreira em 2000 e... Não, em 97. Eu comecei a estagiar na natação, na Fórmula Academia. Até então eu era recepcionista. E aí me deram uma oportunidade para estagiar de tanto gosto que comecei a pegar pela natação. Foi o William Morales Manso, que era meu chefe na época, me deu a oportunidade. E aí eu comecei a estagiar e passei por todas as etapas dentro da Fórmula Academia, até minha saída em 2002. Aí eu fui viver outras experiências, né? Trabalhei numa clínica como personal externo. Aí lá eu fiquei por 5 anos. Trabalhei com gestante e obesidade. Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas sempre trabalhei com criança, nunca deixei. E aí em 2004 me formei psicomotricista. E aí eu fui conciliando os dois. E aí eu entrei na escola. Na escola eu tô até hoje, há 15 anos já. E lá praticamente foi a minha escola e a minha escola até hoje, para eu chegar a ser o que eu sou hoje com um profissional psicomotricista. Legal. Pô, Aí, vai falando, fala aí. aí depois eu fui para a Bodytech. E aí eu trabalhei com o Marcelo Butenas, na assessoria dele, triatleta super famoso. Trabalhei com um monte de coisa já. Até chegar nesse projeto da Bodytech, onde eu voltei, né, para academia, né, que eu trabalhei, mas era outro nome já. Então, montei esse projeto Mãe Bebê e foi super enriquecedor na minha vida, porque foi a realização de um sonho. E é ele que eu batalho até hoje, da importância sobre estimular as crianças. E é para ele que eu me dedico agora a minha vida Legal. profissional, Ô, né? sei. Evelyn, me fala o seguinte: a gente está num momento de pandemia aí, né? Que é uma loucura total. A gente Uhum. nunca viveu isso na humanidade. Pois é. E os pais que têm filhos em casa, a gente vê muito, ouve, né, muitos relatos de pessoas às vezes não sabendo lidar com o estresse do filho, não dando tanta atenção porque tem que fazer o home office ao mesmo tempo É. trabalhar, brincar com o filho, porque o filho quer brincar o tempo todo. E aí essa questão do confinamento, né? Como é que a gente pode trabalhar melhor essas crianças que estão em casa e quais os instrumentos que os pais têm para que isso aconteça? Olha, esse confinamento pegou muita gente de surpresa.
a gente teve que se adaptar a coisas muito rápidas em um curto tempo. Não teve um tempo de se preparar. A gente está se adaptando e vivendo um dia de cada vez. Eu sempre digo que a gente que é adulto, a gente tem discernimento um pouco emocional, né? Imagina as crianças que não têm. E que depende da gente para receber estímulos. Então, o que o confinamento está trazendo? Uma perturbação enorme, porque é o que eu sempre digo, a criança precisa se sentir pertencente a alguma coisa. E de repente, do nada, ela deixou de pertencer àquele nicho que ela vivia. Claro que isso vai voltar, mas nesse momento, imagina na cabeça da criança a lacuna que não deve estar acontecendo. E isso me preocupa bastante. Porque os pais também não têm como lidar com isso emocionalmente em casa. Essa responsabilidade, de repente, ficar com o filho online, ter que trabalhar, ter que cuidar da casa, ter que ter uma rotina, assim, que não é que não existia, mas ela ficou intensa. Então, eu sempre digo que a gente tem que aproveitar esses momentos com o filho em casa, principalmente quando tem que fazer atividades da escola, aproveitar aquele momento para relaxar, para ficar focado na criança e tentar fazer o seu melhor. Mas é difícil para muitas famílias, eu vivo isso diariamente, né? Escuto muito relato de mães, principalmente, né, que não estão dando conta de toda essa sobrecarga. E isso é muito preocupante porque as crianças já estão demonstrando também uma certa irritabilidade e está começando a ter alteração de comportamento. Então, a criança, principalmente abaixo de 5 anos, como que ela vai expressar emocionalmente o que ela está sentindo? Chamando a atenção do pai de uma forma negativa. E aí, você vai explodir com aquela criança? Às vezes não dá. Porque a gente tem que compreender também que para ela está sendo difícil, né? Então, toda a paciência do mundo, respirar fundo, para tentar sair dessa o melhor possível. Agora, Evelyn, a criança ela nunca está satisfeita, né? Porque Não. assim, parece que ela quer brincar 24 horas ou até a pilha acabar. Ex- E aí É bem isso. existe, e eu acho que a gente foi assim também, né? Pô, Mas, eu mas total. então, existe algum tempo certo que a gente saiba que essa tensão foi certa? Ou, enfim, cada criança tem um tempo ali de maturação do que seria o ideal? Como é que a gente sabe? Porque nós pais, eu falo de mim até, né? Porque por mais que eu tenha feito, eu fiz uma formação em psicomotricidade também, enfim, estudei. E às vezes eu me pego nisso, eu falo, cara, até onde é o limite, né? Do brincar, porque eu tenho que fazer as minhas coisas, porque você brinca 1 hora e quer mais, brinca 2, quer mais. E aí, existe alguma fórmula nesse sentido? Não, não existe. Porque cada criança é única. Tem crianças que têm um comportamento e necessidade de se movimentar o tempo todo. E tem crianças que, se você der um quebra-cabeça, ela fica ali o dia inteiro. O que precisa haver é sempre o equilíbrio desses dois extremos. Então, por isso que eu digo que durante o dia dessa criança que está sem rotina, o ideal é montar uma rotina. Muito próximo, é claro que não vai ser igual, o que ela vivia na escola. Então, estímulos manuais, estímulos musicais, estímulos motores, a parte da leitura, e montar uma rotinazinha para ela durante o dia. É difícil? Ou se é difícil, é estressante? Ou se é estressante. Até porque o pai e a mãe estão trabalhando, né? Então tem que, em alguns momentos do dia, equilibrar isso daí e ponderar. E dentro desse dia, colocar as atividades da escola online.
Mas tem esses perfis de crianças, principalmente as motoras, é que são mais difíceis de lidar. Porque para você suprir a necessidade dela de movimento, que ela tinha na escola e com as atividades extras, é muito difícil. E é muito exaustivo, porque dificilmente ela se conecta a alguma atividade cognitiva. E são perfis, tá tudo bem. Só que você tem que perceber a criança, em qual é o momento que ela está com mais prontidão motora e qual o momento que você precisa trabalhar mais a parte cognitiva. Então, eu acho que vem desse equilíbrio aí as atividades. E olha, durante o dia dá para fazer bastante coisa. E aí você pode colocar objetos de sucata, tudo que tem de sucata na sua casa. Nos momentos que você vai cozinhar, chama seu filho para fazer alguma coisa junto. Adapte a tua rotina à rotina dele para ficar com essa interação mútua, né? E aí eu Eu, vi a- outro dia você dando aula para sua filha, achei muito legal. Quer dizer, ela dando para você, né? é, eu estava acabando de Porque na treinar verdade ela e quer pertencer a alguma coisa. As crianças querem pertencer a algum lugar nesse momento. E nesse momento é o mundo do pai e da mãe. ela faz isso com Então, minha esposa também, né? Fala, eu vou é, dar aula de dança, tal, que minha esposa tem uma academia de dança, eu vou dar aula de dança também, e tal, enfim. Então é exatamente isso, né? é, Fazer participar. exato. E, Evelyn, essa rotina, né? Às vezes a gente não sabe muito bem como fazer, né? Porque a escola tem um jeito de trabalhar e Sim. a gente fica meio perdido nisso, né? Tem pai que, enfim, está tentando ensinar o abecedário, outros tentando, é, enfim, ensinar de alguma forma ali, vendo na internet, tal. E lógico que, por exemplo, uma criança que fica 6 horas numa escola, ela não vai ter como ficar 6 horas fazendo uma Não, rotina em isso não. casa. E aí, o que eu pergunto é o seguinte: é, até onde mudar estímulos o tempo todo vale a pena, né? Porque eu vejo também pais falando assim, ó, ela tem meia hora de celular vendo negócio, aí meia hora a gente fica brincando disso, aí meia hora quebra-cabeça, meia hora isso, para tentar fazer com que o tempo passe rápido e as coisas aconteçam. Você acha isso válido? Acho. Por exemplo, é o que eu te falei. Existem dois tipos de brincadeira. A dirigida, que vem parte dela da escola, né? E tudo que envolve a escola, todo elemento que envolve a escola. E a livre, né? Que ela precisa experimentar também para viver com a própria criatividade e a partir da criatividade se construir, construir possibilidades, descobertas, inventivas, né? Partindo dela mesma, do eu emocional. Porém, o dirigido também é necessário porque a partir de brincadeiras dirigidas é que a criança se organiza. Então, assim, eu tenho noção de freio, eu tenho noção de regras, eu tenho noção de limites, eu tenho que me adaptar a alterações de regras, e é isso que ela vai construindo bases para trabalhar questões atencionais, que é super importante. Então, o livre, ela libera, ela explora, ela se exercita, ela se movimenta da forma como ela quiser. E no dirigido, não. Porque a criança, ela precisa confiar em alguém. Ela precisa sentir segurança o tempo todo no que ela está fazendo. Ela precisa se sentir que tem alguém olhando por ela e tem alguém para dar esse limite para ela. Então, é nesse momento que é importante a brincadeira dirigida, é importante que essa criança se organizar, porque é ali que ela tem um desenvolvimento sadio. E aí, quando ela chega na escola, ela está pronta, porque ela sabe o que esperar, ela sabe o que vai ter no entorno dela.
E aí é vale a mais pena fácil. manter os dois, né? Então, tanto Os dois. dirigido como o Isso, brincar livre e espontâneo, né? isso. Eu trabalhei muito com essa parte do brincar livre e espontâneo, que era do psicomotricista Bernard Couturier, e era francês, tal, e enfim. E ensinava muitas crianças a criar em cima, né? Porque a criança ela se torna muito criativa nesse sentido, né? E hoje em dia, o que a gente vê, eu vejo até alguns colegas falando assim: tudo bem, o que que você quer brincar agora? Sabe? Já dirigindo para o filho brincar com aquilo que mais gera prazer para ele, né? Porque a criança ela só brinca com alguma coisa que representa alguma coisa para ela, né? Sim, sempre, 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 né? sempre. E o Então, que, assim, o que que é vai. esse brincar para a criança? É descoberta. Ela se permitir a arriscar, se permitir a experimentar, se permitir a se frustrar, porque na brincadeira tem frustração, né? Principalmente aqui tem regras. Aqui não tem regras é aquela frustração de não conseguir construir aquilo que ela quer. Então tem um envolvimento muito grande. Então a criança é muito envolvente, né? E se o adulto que estiver fazendo com ela souber envolver, então, você cativa essa criança o tempo todo, né? Você constrói, você elabora. E a criança, quanto mais vivo esse corpo, mais vivas essas experiências, mais em harmonia com o seu corpo, em harmonia com o teu ambiente, ela fica. Ela consegue sentar numa cadeira, prestar atenção, ela consegue respeitar regras e combinados, ela consegue lidar com frustração. A parte de coleguismo, né? A parte de interação social, respeita mais o teu entorno, as pessoas. Então, o dirigido, ele proporciona tudo isso. Mas quando você fala, principalmente para os pequenos, mas é bebê, você não pode ter regras e limites para bebê, porque ele está explorando o mundo. Nada. Você tem que usar uma linguagem diferente, mas você também tem que usar uma linguagem mostrando para ele as questões. E através de tentativas de erros e acertos, ele vai crescendo, vai amadurecendo, porque a criança está pronta mesmo para lidar com as emoções. Depois dos 4 anos, ela começa esse entendimento para lidar. E a partir daí, e antes, a gente é um mediador para ela chegar nesse nível, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, eu achei bem interessante, Evelyn, o que você falou dessas questões dos vínculos sociais, né? Porque o Sim. adulto, eu mesmo tive uma reunião com os amigos meus da faculdade esse final de semana e foi Ai, que maravilhoso, delícia. né? A Porque gente faz também. a gente ficou no Zoom ali, era só besteira saindo, né? Só relembrando os momentos da faculdade. E a criança, ela ainda não entende muito bem isso, né? Uma criança que a gente trabalha uma faixa abaixo dos 6 anos de idade. Isso. E aí, por que que é importante, como você falou, manter esses vínculos sociais, mesmo quando a criança às vezes não quer, né? Ou não se sente, ou porque é tímida, ou porque não se sente ali preparada, a gente não sabe o que está passando na cabeça dela. Mas por que que é importante manter esses vínculos sociais? Então, a gente não pode obrigar uma criança a ficar numa tela de computador, né? Pensa, 4 horas na escola tem intervalos e aulas pontuais, intervalos. E na internet, imagina, você ficar de olha para uma câmera no vazio. Porque para criança abaixo de 5 anos é um vazio. Eu não estou falando, eu não estou brincando, eu não estou interagindo, a professora não está falando, né? É presencial, eu não estou vivendo esse contato sensorial. A criança é sensorial.
Então, com crianças entre 4 a 6 anos, essa primeira infância ainda consegue ficar um pouquinho atenta na questão do online. 4, 5 anos por meia hora. Mas acima de 6, 7 já está mais na idade escolar, então já tem um pouquinho mais de concentração. As abaixo disso, a gente não pode exigir. Porque até os 2 anos, a tela de computador não é indicada para criança. Então, imagina essa coisa maluca do online e a criança ser obrigada a lá ficar sentada para o vazio. E para o professor também é vazio, porque ele também depende do olho no olho, esse contato visual, essa questão de afeto. A gente sente a criança quando ela está sendo, quando ela entende, quando ela está com aquele ponto de interrogação, né? Tipo, o que ela está falando? E quando ela está com alguma questão. Então imagina no online você não conseguir sentir nada disso. É Ou não difícil? saber, né? Não saber, né? Porque ela olha às vezes aqui e fala, pô, tô vendo a Evelyn aqui, mas tá É, longe de mim. Como é que eu vou falar sobre, como é que eu vou demonstrar alguma coisa para ela se ela tá longe, né? Ela não entende exatamente. A muito bem, linguagem é né? completamente outra. E assim, não tivemos tempo para essa adaptabilidade dessa linguagem, né? Para você ter uma ideia, eu estava dando aula e eu só comecei a fazer sucesso dando aula quando eu peguei os meus fantoches. E do nada, tava lá, eu pum, peguei. E aí comecei a conversar com o meu aluno. Conclusão, ele quer mais o boneco e não quer me ver na aula mais. Ele Cadê o seu amigo? quer brincar com o boneco que para ele Então, ali é o lúdico, né? exatamente. Exatamente. Na verdade, não é que ele não quer me perto. Eu trouxe alguém para interagir diretamente com ele. Numa Fantasia. linguagem que ele entende, a fantasia. Fantasia. Então, assim, nesse sentido que as escolas têm que pegar o feedback para tratar com essas crianças pequenininhas. Porque só a cara dela lá vai ser vago. Então, mesmo que você tenha a brincadeira mais maluca, o envolvimento mais sadio possível com aquela criançada, ela não vai conseguir cativar tão cedo. Então, você tem que introduzir a fantasia para isso. Olha, minha professora, ela gosta de brincar também. Olha, ela é maluca, tá fantasiada, olha isso. Então, assim, esse é um recurso, a fantasia. E, e essas coisas de online em relação aos pais. Também é muito sacrificante para o pai vivenciar toda essa rotina escolar, né? Tem que fazer uma volta, dependendo da série que a criança está, uma volta à escola que muitas vezes já nem lembra mais. Então, a criança precisa de muito apoio e um apoio que às vezes o pai não consegue dar também, né? Então, por isso que ainda esse online, para viabilizar e ser efetivo, acho que vai demorar um pouquinho mais. Principalmente em escola, né? Evelyn, eu sou muito a favor do brincar, né? E não Eu só idem. para criança, como para adulto também. Eu sempre tentei, tanto nas minhas empresas como nos meus trabalhos, assim, de alguma forma, introduzir um elemento do brincar, porque eu acho que o brincar gera prazer. Sim. Lógico, a gente sabe que para o adulto brincar às vezes tem que ter uma regra, enfim, um jogo e tal. Mas eu vou te contar uma história de por que que eu sou tão apaixonado pelo brincar, né? Na faculdade eu dava aula de natação também, adaptação meio líquido para adultos lá na É, FRJ. Tenho até muito alguns bom. amigos aí que estão online aí da época da FRJ. E aí eu tinha uma aluna minha, Evelyn, que ela não conseguia, ela tinha um trauma, né, de infância por causa enfim, acho que ela quase se afogou e tal, e ela não conseguia abaixar a cabeça embaixo d'água, de jeito nenhum. E aí o que que acontece? A gente fez um pique-pega
que ela calhou dela ser a última. E a água batia até a parte ali da cintura, né? E Matou na a hora que. mulher. Não, todo mundo chegando perto dela, ela se desconectou, abaixou embaixo d'água para fugir e foi. Foi embora. Eu falei assim: peraí. Você viu o que, que aconteceu? Você viu o que está acontecendo? Ela, o quê? Que? Eu falei: poxa, você abaixou embaixo d'água. Eu fiquei 6 meses tentando fazer com que ela baixasse embaixo d'água, ela não conseguia. Através de uma brincadeira de pique-pega entre adultos, ela foi e Ela conseguiu conseguiu. ali. Então, eu acho Sensacional. que essa parte do brincar é muito importante, né? Porque ela sempre faz com que a gente esqueça o lado sério ali e coloque exatamente o lado lúdico para ser desenvolvido. É. Eu passei por isso também, né? Tive um aluno que afogou com 4 boias. E detalhe, a piscina dava pé. Para você ver o nível de desespero da pessoa. E aí você tem que pegar, você tem que acolher, você tem que fazer piada. Aí ele falava: você vai desistir de mim. Eu falei: você tá louco, não vou não. E aí ele realizou o sonho dele, que era nadar crawl e costa. Ele falou assim: não quero aprender mais nada. Você já realizou meu sonho. E são essas coisas que a gente aprende. Tive criança também, eu tive um adolescente que não consegui fazer nadar de jeito nenhum. E ele saiu da água e falou assim: Evelyn, não é nada com você, sou eu. Vou ter que ir para terapia porque eu não entendo o porquê desse medo. Mas são questões. Eu sou a favor do brincar. Eu fui muito moleca. Eu fazia brincadeiras adaptadas com sucata, que a gente era, na época brincava na rua, né? E fazia sempre brincadeira com sucata, regras. Eu tive muito corpo vivido. Então, às vezes, quando não tem uma. O que você tem aí? Tem cabo de vassoura? Ah, então vamos fazer um cabo de vassoura, vou botar halter e vamos que vamos. Halter não, caneleira. E Sim. vamos fazer um peso. Eu pego o que tiver de sucata, eu monto um brinquedo. Então, assim, a gente tem que ter sempre saídas quando a gente não tem recurso. Agora, Evelyn, você falou dessa questão da criança estressada, enfim, a criança que está em casa nesse momento de pandemia e que ela, enfim, tem brigado muito com os pais por qualquer motivo, ou brigado com os irmãos, enfim, que chora bastante. Pode ser alguma coisa relacionada a essa falta do brincar? Com certeza, falta da rotina. A gente às vezes não tem dia que a gente não oscila o humor. Criança também. E muito mais, porque às vezes ela tá vendo lá. Vou falar minha mãe não sai do celular, só fica trabalhando no celular. O que a criança tá pedindo? Olha para mim. Aí que ela vai começar a fazer birra, a querer chamar atenção, aí ficar na sua frente ou te cutucar na cadeira quando você está escrevendo no computador. Ela quer se sentir pertencente a alguma coisa. Então, se você trazer ela para você, bom, eu estou aqui trabalhando, mas você podia ajudar a minha mesa aqui. E aí esse desenho aqui que você vai fazer para mim, a gente vai colar em algum lugar aqui dentro do escritório. Comece a dar funções para a criança, para ela se sentir importante. Mesmo quando você não pode brincar com ela, entendeu? Se você é mãe, você tem que fazer comida. Leve a criança com você e já começa a ensinar a cortar um tomate junto com você. Dependendo da idade, ela pode fazer isso de forma autônoma. As pequenininhas, nossa, vão achar o máximo pegar aquela faquinha e você ajudar ela a cortar. E aí você vai construindo uma relação diferente. Uma relação que muitas vezes a gente não vê dentro de casa. É oi pai, oi mãe. Aí o pai já sobe, vai tomar banho, a mãe já chega, vai fazer as coisas de casa. Não, traz. Traz para você. É difícil? Ou se é. Demanda trabalho? Ou se demanda, né? Mas eu acho que essa pandemia está ensinando muito, não só a importância do brincar, mas olhar para a criança de uma forma diferente. Porque às vezes a gente passa um peso tão grande para a criança
que ela começa a achar que ela é um peso para aquela família. E teve um comentário aqui da Arielle. A Arielle é uma amiga minha, já foi minha aluna, Ah, que extremamente legal. lúdica. Ela é muito engraçada, extremamente lúdica. Que ela falou uma questão exatamente que acontece, né? E eu vejo isso também. Muitos pais dando. A criança, às vezes, ela quer brincar, os pais dão um celular para que ela fique quieta, né? E isso acaba não só mexendo com a mente, mas o corpo da criança também, né? Exatamente. E o que que acontece com o celular? A criança fica introspectiva. Bebê, então, não desenvolve fala, que a fala está diretamente ligada a ações motoras, né? As funções motoras. Imagina, eu estou deixando de viver esse corpo, estou com o celular. O cérebro para de funcionar. O cérebro precisa de ação, o cérebro precisa de movimento, precisa de criatividade, agilidade. O celular não proporciona isso. Ele é um auxiliador dependendo do momento. Mas eu sou contra celular e filho meu não teria celular tão cedo. Fala aí, Evelyn. Não, não, concluí. E, Evelyn, o brincar ele é importante para o pai, ou para a mãe, ou para os dois? E porque assim, né? Eu vejo muitas famílias assim, onde o brincar, o pai é mais responsável pelo brincar assim do que a mãe, sabe? E, enfim, é importante que os dois brinquem, né? Tanto o Sim. pai ou a mãe, como os dois juntos. Mas você nota isso também, assim, de repente na sua prática? O pai é que leva mais para fazer as coisas, o pai é que brinca mais com o filho, enfim. Você tem essa percepção? Então, não. Aqui, com todo mundo que eu já trabalhei, não. Pais têm uma imensa dificuldade, principalmente o público bebê, uma imensa dificuldade em lidar com a criança, em pegar, em lidar, em brincar. Tiveram pouquíssimos pais que participaram dessa rotina. Eles são realmente mais desengonçados para o brincar, mas a mãe é mais participativa nesse momento assim do brincar, né? Mas eu acho que poderia muito haver equilíbrio. E a gente está falando uma questão importante, que é, dependendo da criação, tanto do pai quanto da mãe, às vezes não gosta de brincar. Tudo vai depender da tua infância vivida. Né? E aqueles perfis que eu falei, né? Tem crianças que gostam mais de brincar com materiais cognitivos, que é de Lego, quebra-cabeça, encaixe, enfiagem, fica horas. Então, esse tipo de pessoa normalmente não é tão criativo para brincar. Né? Não que não goste, mas assim, é uma criança mais tranquila para brincar, não explora tanto o mundão, quanto as que têm uma atitude motora mais efetiva. Então, tem pais que não gostam de brincar também. Ao mesmo tempo, tem pais que parecem mais criança que a própria criança. Tem mães que não gostam de brincar e não têm paciência para o brincar. Eu vivi isso bastante também. Mas depende de várias questões emocionais. E quando consegue, é emocionante, porque você vê que o teu trabalho ali como profissional está tendo resultado, pelo menos em uma família. Né? E essa construção saudável que é aprender a dialogar com a sua criança. Isso é o que está mais em falta hoje nos lares do mundão afora. Que a realidade das famílias mudaram. Os dois trabalham muitas vezes fora, o tempo dividido, né? E esse brincar e essa atenção exclusiva para a criança não ficou tão como prioridade. Prioridade é cada um estar com as suas carreiras. Então, o ideal seria dividir essa construção junto. Final de semana, esquece, é família. É brincar, é ser lúdico, é levar leveza. E essa pandemia tem trazido muita reflexão,
Porque agora está todo mundo intensificando a convivência social familiar. Então, é uma oportunidade de conhecer a criança e a criança conhecer o limite dos pais também. Eu acho que é o aprendizado mútuo. Agora é o grande momento para os pais colocarem limites na criança e construir uma relação saudável. Porque a Começando pelo criança brincar. precisa de limite, né? Sim, sim. Somente quando começa a adolescência do bebê. A partir dos 2 anos. E a criança pede limite, ela te cutuca, ela te irrita. Porque ela está falando, me olhe. Mas eu quero saber até onde eu posso ir. E ela te testa, te testa, te testa, te testa. Até ela perceber que, ó, passou daqui, vai ficar pesado o negócio. Então a criança começa a te respeitar. Porque toda a criança precisa de limite. Porque é assim que ela se constrói. É assim que o pai e a mãe passam a segurança para essa criança. Quando ela ouve o não. Quando a criança te manipula. Ai, eu não quero. Fica aquele, mas que não sei o quê. E aí não sai nem lágrima dos olhos dessa criança. Ela está tentando te vencer no grito. E aí você fala não e ela grita mais alto, ela grita mais alto. E ela está esperando o não definitivo. E é nesse momento que os pais cedem. Perdeu a criança. Vai ter que começar o trabalho. Vai ter que começar o trabalho tudo de novo. Então, por isso que as brincadeiras são importantes nisso. Porque na brincadeira é possível mudar regras o tempo todo e você fazer com que a criança fique no estado de alerta e de tensão necessário para ela crescer. Por isso que é tão importante brincadeira dirigida. E mesmo para bebês. Porque bebê já desenvolve desde pequenininho a questão atencional. Então aquela coisa do freio inibitório. Opa, mudou alguma coisa aqui na brincadeira. Eu tenho que me reencontrar, me reequilibrar. E é isso que muitas vezes os pais não têm o conhecimento, porque tem uma corrente aí hippie de que a criança tem que experimentar tudo naquela maresia, caiu, levanta, beleza, e aquela coisa despreocupada. E, na verdade, é importante isso. Mas é importante vivenciar o outro lado também. É só assim que a criança entra em equilíbrio. E é muito difícil você achar esse equilíbrio, né? Como pai, Total. né? Total. De uma criança, né, Evelyn? Porque eu vejo colegas meus falando assim, cara, tô perdido, porque, bicho, enfim, parece que ele vai testando ali até você perder a cabeça mesmo, e é dar isso um que ele tapa, quer. enfim. É isso que ele precisa. Ele tá pedindo. Olha para mim, me dê limites. Né? E a criança sempre vai fazer isso através do negativo. Dificilmente a criança vai fazer isso pelo positivo. Ela tem que ter um pouco de maturidade para isso, né? Tem. E é por isso que é construção, é dia a dia, é relação. Você não vai falar não no primeiro dia, né? E ela vai corresponder àquilo. O não é muito vago. Não pode neste momento, porque agora nós vamos fazer isso, isso e isso. Combinado. E ela vai te testar. Não pode fazer... Você pode até deixar gravada já essa frase. E uma das coisas que eu uso muito é o quadro de rotina. Então, os pais montam a rotina na casa. Você cumpriu essa rotina? Foi muito bem. Ou um joinha ou emotion de sorriso. Na hora do almoço você não teve um comportamento muito legal, então não vai ganhar carinha de feliz. E você vai situando essa criança, opa, eu não agi legal, a refletir sobre aquilo. E os pais têm que conversar sobre isso. É totalmente comportamental, né? Comportamental. Comportamental totalmente. A minha aula é voltada muito para o comportamental. Porque mesmo pequenininhos eu já vou introduzindo a frustração. Né?
principalmente quando tem uma turma muito heterogênea, e você tem comportamentos que oscilam. Um que aparece mais, outro que é mais introspectivo, o outro que não tem atitude, o outro que é hiperativo, né, que é superativo, e o outro que não tem noção de regras. Como você vai trabalhar essa turma? É meio insano. Então você tem que entender, tira um pouco de um, a qualidade de um, bota no outro, tira a qualidade do outro, bota no outro, e assim você vai moldando essa turma. Meio cientista maluco, eu confesso. Mas essa criança que te desafia é a primeira que você vai tirar da brincadeira. Porque ela é que vai ser o referencial para as outras. Olha, ela reagiu desse jeito e a Evelyn pegou assim, falou assado. Aí você tira e fala, eu te tirei por causa disso, disso e disso. A regra qualquer era pessoal. Ah, era essa, essa, essa. Você cumpriu a regra? Não, eu falei assim, então fica uma rodada fora. Porque quando você começar a prestar atenção melhor na brincadeira, você vai... Batata. Eu não precisei gritar, não precisei repreender, só dialoguei o que eu queria de regra. E outra, você ameaçou a criança, tem que cumprir. Não Porque a adianta. partir desse cumprir é que ela vai te respeitar. O Evelyn, eu vejo também muitos alunos com um problema de estudos online em casa, né? E crianças pequenas, enfim, tarefas que as escolas que estão tentando se virar também, né, nesse momento, sem saber qual o norte, né? Todo mundo desbossolado nesse momento e ficando extremamente nervosos, agredindo, enfim, nessas questões de estudos online. Existe alguma forma de repente, fazer com que isso seja mais prazeroso para a criança ou que tenha um lúdico ali? É fazer a lição junto de forma lúdica. Esses dias eu fui dar aula pro meu sobrinho. Eu vou fazer lição de casa com você. Quando eu olhei a coisa desse, tinha um monte de coisa. Aí eu falei, vamos fazer 4 tarefas. Ai, 4 tarefas, tia, eu não aguento, é muita coisa. Senta aqui comigo. Aí nós começamos a brincar, eu fazia uma piada no meio da lição. Falei, agora é sério, para a brincadeira. O que significa isso daqui? O que é isso? O que é aquilo? Ah, é isso. Aí ele faz uma piada. Puxa, agora é sério. Aí eu dou uma relaxada, faço uma brincadeira, vão voltar para a atividade. Então, assim, eu falei, a meta são 4 lições. Cumpriu 4 lições, tá liberado. A gente vai brincar. Aí até ele queria desistir no meio do caminho, e aí acabou concluindo a tarefa. Por que é tão difícil fazer as tarefas online? Eu não estou pertencendo a nada, eu não estou indo na escola, para que eu preciso fazer lição? Essa é a questão da criança. Não estou vendo meus amigos, não estou indo para a escola, não vejo minha professora, ela não está me cobrando nada. Para que eu vou fazer lição? A criança não consegue ter essa visão de que é importante. E é nesse momento que os pais têm que auxiliar nesse sentido. A importância de manter a rotina de estudos. Olha, filho, estamos passando por isso, a gente está tendo que se adaptar a essa questão online, fazer as lições. Então, a gente tem que cumprir essa atividade juntos, porque o professor está pedindo a minha ajuda. E eu preciso que você coopere comigo. Combinado? E é nesse sentido que a criança vai começando a ter essa questão de responsabilidade. Porque se eu não estou presente no ambiente que eu estou acostumada, eu não tenho essa responsabilidade. Agora, tem muitos pais que falam, eu não dou conta, é muita coisa. Eu não dou conta, é muita coisa. E desiste de ajudar essa criança. E ela está precisando, ela está pedindo ajuda. E é nesse momento que tem que haver essa questão de realmente estar ali inteiro para ajudar essa criança a estudar. Ela precisa agora de pai e mãe.
infelizmente ou felizmente. E é uma grande oportunidade também de saber como a criança pensa. Como que ela está elaborando o pensamento dela numa lição? Como que ela está resolvendo o problema diante de uma questão que a professora manda? Tem pai que nem sabe que a criança sabe escrever. É É verdade. lamentável. E eu tive uma aluna minha nessa pandemia, Evelyn, muito interessante, que ela foi fazer um trabalho de matemática com a filha que, cara, era completamente diferente de como a gente aprendeu, né? E ela Eu também fazia estava divisão direta, eu nem sei aprendendo. fazer aquela coisa maluca. É, que eles Diminui dividem aqui, subir. agora, né? Ai, não tenho o menor, não sei fazer isso. Essa E é o conta dá novo, assim. né? É o É, novo método. é o novo método. E aí ela falando, cara, eu e o meu marido ficamos aqui tentando achar isso e aí, enfim, veio um amiguinho dela e falou, ó, é assim, tia, tal, desse jeito. E é engraçado, porque é outra forma de se pensar. Na verdade, o que eu acho é que eles raciocinam, a gente decorava um pouco, né? Até estava falando outro Total, dia com a minha total. esposa, eles usam realmente o raciocínio para aprender, né? E a gente, pô, decorava, tabuada, tal, como é que era, enfim, é diferente também essa forma. Nossa, eu lembro que na escola tinha uma professora de matemática sensacional, que é ela que me ensinou a fazer cálculo direto e dividir. Só que eu sempre tive dificuldade em matemática, desde que eu me conheço por gente. E um professor particular que dava aula tipo para vestibular, ele era maluco para ensinar. Conclusão, fazia a galera aprender. É um método lúdico de ensinar a matemática. E o cara era feríssima. Eu entendi na época, como é que chama? Trigonometria por causa dele. O cara era sensacional. Então, assim, para você ver como o lúdico tem que estar presente o tempo todo. Tem uma amiga minha que ela trabalha já há muitos anos em escola. Ela se fantasiava para dar aula. Hoje a professora não veio aqui. Quem veio é fulana de tal. Era sensacional, cativava a criança, todo mundo amava, a criançada aprendia e correspondia bem. Porque o lúdico ele leva à emoção, né? Então, Exato. o prazer é uma emoção também, e o lúdico é uma emoção. Então, se a gente for pensar na gente, quais os melhores momentos da nossa vida, foi exatamente quando a gente teve emoção. E para a criança é a mesma coisa. O dia foi Exatamente. feliz quando ela fala, cara, eu brinquei hoje, eu me diverti, eu brinquei de coisas novas, enfim, eu criei isso, eu criei aquilo. Por quê? Porque gerou Nossa, uma emoção. ficar sentado horas na cadeira não foi tão ruim, porque a professora foi tão engraçada hoje. Então ela não vai lembrar do ruim, vai lembrar do que foi legal. E a escola vai passar a ser menos penosa. E a escola vai ter que mudar a partir de agora, né? Vai, vai. Evelyn? Aliás, muita coisa vai ter que mudar a partir de agora com essa pandemia aí, né? Eu acho que muita coisa vai mudar sim. E professor também tem que repensar as suas ações, né? Porque tem muita escola aí perdendo aluno. Porque profissional talvez também esteja tão sobrecarregado. Porque eu falo por mim também, eu trabalho em escola. A gente está tendo que formular conteúdo o tempo todo para mandar para essas famílias. Então a gente está trabalhando até muito mais. Porque dar aula é muito fácil. Você só tem que planejar e vai lá, os teus alunos que fazem a aula acontecer. Aqui a gente está dando aula para o vazio. Você não consegue ver a criança, se ela está desenvolvendo, como ela está correspondendo, como que ela está entendendo aquilo. Né? Tanto é que, ao invés de dar brincadeiras elaboradas, o primeiro tema que a gente voltou às aulas agora no começo de maio foi sobre emoções. Para saber como essa criançada tá, como essa criançada tá em relação aos pais, os pais em relação às crianças, e a partir daí construir jogos, partindo do carinha de emotion.
E o próximo conteúdo é o senso de pertencimento. Quem sou eu nesse mundo? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem sou eu? Então, eu estou indo por esse caminho porque eles são muito pequenininhos. E os pais estão tendo que dar aula para ele. Então, eu estou trazendo o pai para o mundo deles e eles para o mundo do pai. Eu sempre falo, você vai conversar com seu filho sobre a sua emoção também. Ele precisa saber como você está se sentindo. Você está se sentindo cansado, você está se sentindo frustrado, você está se sentindo exausto. Né? Então, assim, esse é o desafio é uma terapia em família que eu estou passando. Não só o brincar, né? Legal. Mas é Não, lindo, eu acho lindo isso. é uma experiência enriquecedora, né? De você poder trabalhar e formar essas crianças nesse momento de pandemia, que é um momento que as crianças precisam tanto de continuar o brincar, né? De continuar o lúdico. E Sim. isso vale muito a pena. Evelyn, a gente está chegando ao final da nossa live aí, são os últimos 5 minutinhos. E aí eu queria que você fizesse um resuminho aí básico de tudo que você falou, do que os pais devem e podem prestar atenção em casa nesse momento aí, né? De continuar brincando, como você falou, mas faz o resuminho aí, por favor. Primeiro, estruturação de uma rotina. Esse é o primeiro ponto. Para você organizar uma criança, ela precisa entender que ela faz parte de alguma coisa. E que esse roteiro que ela vai viver é a vida dela que está ali. É a rotina dela. Então, ó, nesta hora a gente vai brincar, tal hora você vai fazer atividade da escola, tal hora nós vamos almoçar, tal hora nós vamos brincar, você vai jogar e assim por diante. Vai ter o momento da brincadeira dirigida, o momento da brincadeira livre, né? Eu sempre falo que a dirigida é melhor na parte da manhã. E a mais lúdica, mais livre, cognitiva na parte da tarde. Que é para justamente relaxar. Cair um pouco essa coisa da adrenalina. Né? Então, a parte da manhã, aproveite mais, almoçou, aí já começa a dar uma queda. Fazer brincadeiras mais livres, de imitar gestos, de imitar animais, trazer um pouco de história. Trabalhe o corpo, mas de uma forma mais leve. Outro ponto importante, dê limites. Sempre. Sempre. Né? Encante, se permita ser criança junto com a criança. É tão leve, é tão divertido. Né? A gente tira tanto peso que a gente está vivendo nesse momento de pressão emocional. Então, procure brincar. Eu acho isso que você falou muito importante, porque, cara, é um momento complicado, mas você tem que fantasiar. É isso. A Margot, ela fala, pai, você é malucaço, né? Porque ela fala assim, porque eu Você fico entra na inventando. fantasia dela total. Eu entro e viajo, ainda vou mais ainda, né? Porque é exatamente isso. Eu sempre lembro do filme A Vida é Bela, né? Lembra daquele filme A Eu Vida é assisti, Bela? é O cara, lindíssimo. no meio do Holocausto, o cara inventava altas histórias lá, tal, para aquilo ser uma coisa leve para o Leve, filho dele, né? exatamente. A E é gente já está exatamente. vivendo esse peso. Essa instabilidade emocional. E assim, é todo mundo, não é uma ou outra pessoa. Todo mundo tá. Um dia mais, um dia menos. Mas quando você vê aquela criança quieta, ele tá bem ali brincando sozinho. Ele é uma criança tão tranquila. Pode ficar preocupado porque essa criança está precisando de ajuda. Né? Nenhuma criança é quieta. Ela está querendo dizer alguma coisa através do silêncio. Ao mesmo tempo, aquela muito agitada está precisando ser aterrada. Então você precisa diminuir a bola dessa criança também. Equilibrando essa rotina dela para que ela acalme também. E, mas meu filho não para o dia inteiro, parece que a energia não acaba, a pilha dura altas horas da noite. Eu não sei mais o que eu faço.
que você está dando? Primeiro, tira o referencial excessivo de poluição da frente. Excesso de brinquedo na frente gera hiperexcitação. Você hiperestimula o cérebro da criança. E aí a criança começa a ter dificuldades atencionais. Então é um brinquedo por vez. Ela perdeu o interesse e troca. Ao mesmo tempo, crianças que não querem pegar nada, tá tudo bem, fica ali só quietinho. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses opostos. Criança mais quietinha, você tem que dar um upgrade. Crianças mais tranquilas, você tem que tirar esse excesso e colocar coisas mais relaxantes e mais voltadas para a atenção. Então, por exemplo, as mais agitadas, você tem que colocar um circuito com objetivo. Que além do movimento, ela tem que prestar atenção na ação motora ali que ela tem que realizar. Então, isso gera equilíbrio para a criança super agitada. Tem pais usando meditação, né, Evelyn, nesse momento, né? Engraçado também, né? Tem, mas a meditação para criança pequena é difícil, porque ela fica assim. Se mexendo o tempo todo. E eu comecei a contar história para conseguir chegar na meditação. Eu vou contar uma história, mas todo mundo de olho fechado. Quem abrir os olhos, eu vou colocar uma venda de super-herói. E aí não vai poder ver mais nada até acabar a história. Aí eu estava introduzindo um padrão de comportamento. Fique de olhos fechados sozinho, porque se eu tapar, você não vai ver nada. E aí que eu comecei a conseguir fazer a meditação com a criança. Mas é no máximo 5 minutos. Legal. Evelyn, um minutinho aqui para terminar. Queria agradecer muito aí, enfim, esse bate-papo que a gente rápido, teve. Né? Desse nosso grupo lá, né? Que a gente montou lá através do curso. Que alegria poder trocar com vocês todas essas informações todas aí, né? E obrigado, minha querida, mais uma vez. Pessoal, essa live vai estar amanhã lá no meu canal no YouTube. Vou mandar para a Evelyn também. Legal, passa o link. Enfim, aí a gente... Enfim, quem quiser assistir de novo aí, repassa para os amigos todos. E vamos que vamos, Evelyn. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu a live com a gente. Espero ter passado um pouquinho da minha experiência. É difícil, né, passar em 1 hora, que é muito assunto. Mas espero que vocês comecem a brincar mais em casa com seus filhos, levando prazer, alegria, amor, felicidade, tirando pesos das costas, porque é muito bom ter criança por perto. Eu sempre falo, eu não tenho filhos, sempre quis, mas quando eu tô com criança, para mim é minha cura. Show de bola. Evelyn, um beijão então. E tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal. Aí. Um abraço. Até. Tchau.